Em que consistiu o verdadeiro batismo? Nosso versículo inicial se encontra em Romanos capítulo 6, versículo 3. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Que palavra, hein? Que revelação tremenda, né? Que o apóstolo Paulo transmite aqui aos romanos e, por conseguinte, a nós também, né? Igreja gloriosa do Senhor, povo abençoado, povo santo de Deus, mais do que vencedores, igreja sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo. Graças a Deus. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar desse assunto precioso, porque é uma dúvida de muitos irmãos, principalmente dos irmãos que estão chegando agora na palavra da graça, que estão estudando essa palavra, né? E que precisam conhecer este mistério. Porque o Evangelho lhe revela que houve um batismo definitivo. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: há um só Senhor, uma só fé. Você tem dúvida de que existe um só Senhor? Não tem, né? Só há um Deus. Só há uma fé. Não tem outras fés, né? Não há outro tipo de fé. Verdadeiro, que eu digo. É claro que existem muitas fés por aí, né? Muitas crenças, mas só uma é a genuína. É a fé em Cristo. Então Paulo fala, há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Tremendo, né? Um só batismo. Esta é uma das grandes revelações do Evangelho da Graça. Foi a revelação do verdadeiro batismo que foi feito de uma vez por todas. E esse batismo foi feito por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo traz essa revelação porque ele recebeu essa revelação do verdadeiro batismo, né? E ele traz essa revelação, obviamente, né, embutida ali no seu raciocínio do Evangelho, que ele recebeu de Jesus Cristo ressuscitado. Nós sabemos que Paulo recebeu, ele mesmo diz, né, que recebeu a revelação do Evangelho por Jesus Cristo. E Paulo diz que recebeu essa revelação no paraíso. Então o seu entendimento foi aberto e dentro desse entendimento, né, muitas revelações foram trazidas porque foram entregues para Paulo e, consequentemente, o apóstolo Paulo transmitiu à igreja e, consequentemente, ainda por conseguinte, essas revelações chegaram até nós através de seus escritos e o Senhor nos permitiu enxergar, então, essas revelações, né? E uma delas é essa questão do verdadeiro batismo. É preciso entender isso. Porque, veja, até hoje, amados, nós estamos milênios, séculos e séculos e séculos depois de toda a obra consumada. A obra de salvação está consumada. Os filhos de Deus, todos, de todos os tempos, já foram salvos quanto à vida eterna. Todos nós já temos a vida eterna, tá? Portanto, posso dizer que todos os filhos de Deus foram batizados. Nós que nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos batizados. Eu vou deixar um estudo na descrição do vídeo. Você que está pela gravação, eu vou deixar um estudo que acaba sendo um complemento do estudo de hoje, que é um estudo que fala sobre o fato de já termos nascido batizados. É tremenda essa visão, tá? Batizados no verdadeiro batismo. E hoje eu quero apontar exatamente o que foi esse batismo. Porque, como eu disse, muitas pessoas têm essa dúvida. Irmão Cristiano, as igrejas hoje, né, até hoje fazem o batismo de João, que também foi o batismo dos discípulos de Jesus de Nazaré antes da cruz, né? Por que as igrejas até hoje elas fazem o batismo de João e o batismo dos discípulos de Jesus de Nazaré? Apesar de haver o entendimento, para mim, na minha visão, um entendimento muito explícito, que houve um único batismo, repito, como Paulo falou, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, que foi realizado pelo próprio Senhor para todos os filhos de Deus. As chamadas igrejas hoje, as denominações, elas realizam esse batismo ainda de João. Tá? Eu falo batismo de João porque João foi o pioneiro neste tipo de batismo em águas, tá? Que acabava sendo um batismo inspirado na lei.
Tá? Como assim, irmão Cristiano? Porque na lei é que se faziam as lavagens por meio da água, né? Um dos tipos, uma das purificações que se fazia por meio da lei eram os banhos, as lavagens mesmo por meio da água. Essas lavagens feitas na lei eram as abluções. Tá? Quando você ler na Bíblia a palavra ablução, é isso. Era um tipo de batismo da lei, uma lavagem do corpo com água. Então João fez esse tipo de batismo, claro que nos moldes dele, João, e posteriormente os discípulos de Jesus de Nazaré também começaram a fazer este batismo, né? Então, séculos e séculos depois, as chamadas igrejas seguem esse ritual, apesar de haver a revelação do verdadeiro batismo. Eles seguem esse ritual, sabe, porque não têm o entendimento da graça, obviamente, e porque seguem as diretrizes de homens. Homens que entenderam o seguinte: bom, os discípulos de Jesus batizavam nas águas. Depois que Jesus morreu na cruz, eles seguiram batizando. Então nós temos que batizar. Vocês percebem que é um raciocínio linear, direto, não tem uma busca por um raciocínio mais acurado, né? Eles não buscam entender os porquês. Não. Pedro chamava para o arrependimento e o batismo. Filipe batizou o eunuco. Ora, então tem que batizar. Bom, vamos lá, vamos entender. Vamos compreender esse mistério. E aí você vai entender por que ministérios em graça não realizam batismos em águas. Por quê? Porque o batismo em águas é um anacronismo, ou seja, ele é algo que está fora do seu tempo. Não faz sentido dar banho nas pessoas hoje em dia, porque o verdadeiro batismo já foi realizado. Você acabou de ler conosco o Paulo falando, ele fazendo uma pergunta retórica até, né? Ô Romanos, vocês não percebem que todos nós que fomos batizados em Cristo, na verdade fomos batizados na sua morte? Paulo está falando do verdadeiro batismo. Mas, irmão Cristiano, o que foi, então, exatamente este batismo? Nós sabemos que foi na morte de Jesus. Mas em que consistiu esse batismo? É isso que nós pretendemos responder hoje, tá? Então, vejam bem, o batismo nas águas, ele era, então, um símbolo de limpeza, né? Era uma sombra, simbolizava a verdadeira limpeza que Jesus faria e fez de uma vez por todas no Calvário. Então veja, gente, olha só, nós vivemos num período onde todas as obras do Senhor foram consumadas. Tudo está consumado, né? E veja, nós não temos que simbolizar mais nada. Porque o símbolo, ele é feito enquanto você não tem o bem real. Então veja, o batismo de João estava correto? Deveria ser feito? Sim, antes da cruz deveria ser feito. Porque ele simbolizava a limpeza que Jesus faria. Era um símbolo. Acabava sendo também uma sombra, né? Eu já expliquei esse conceito de sombra aqui. E vou explicar de novo para quem não entende ainda. O conceito de sombra é o seguinte. Imagine que alguém está vindo até você, está vindo contra o sol, ou seja, o sol está atrás dessa pessoa e ela está vindo em sua direção. Ela vai se encontrar com você. Só que antes dela chegar, o que chega? A sombra dela, né? Por que a sombra vem primeiro? Porque o sol está lá atrás, ou qualquer outro tipo de luz está atrás da pessoa. Essa luz bate no corpo da pessoa e gera uma sombra. E a sombra ela se estende. Então ela chega primeiro. Só que a sombra não é a pessoa. A sombra é a sombra. Percebe? Então na figura é isso, ou seja, a lei foi dada primeiro, cronologicamente ela veio primeiro, ainda que Abraão tenha recebido já vamos dizer assim, uma pitadinha da graça, entre aspas, né? Porque Abraão ele ouviu o evangelho, Paulo fala isso, né? Abraão ouviu o evangelho, quando Deus falou para ele, Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações. Isso foi um princípio do evangelho. É claro que Abraão não recebeu revelação da graça como Paulo, não é isso. Mas ele pôde experimentar um pouquinho do evangelho naquela época.
Tá? Só que, na verdade, a lei veio antes da própria revelação da graça e do próprio estabelecimento da graça. Né? Porque a graça foi estabelecida por Jesus quando ele morreu e ressuscitou. Né? Então ele deu início ao caminho da graça. Ele aniquilou a lei, né? Cumpriu toda a lei, aniquilou o pecado e abriu, então, o caminho para a graça. Né? Então, cronologicamente, eu diria que a lei, claro, veio antes. Né? Então ela veio antes nesse sentido de sombra. É como nessa metáfora que eu acabei de falar. A sombra chega primeiro. Então a pessoa está vindo lá no horizonte, mas você vê a sombra chegar primeiro. Então nessa figura, a lei veio primeiro como uma sombra, como um símbolo. Porque a sombra, se você pensar bem, né, nessa metáfora, ela simboliza a pessoa, porque a sombra acaba tendo um pouco a forma da pessoa, ou do que quer que seja. Né? Então a sombra acaba sendo o quê? Um símbolo. Então veja, o batismo de João acabou também sendo um símbolo. Ainda que o batismo de João em si não fosse um mandamento propriamente da lei, tá? Porque muitos argumentam isso. Ah, irmão Cristiano, mas o batismo de João não era um mandamento da lei. Eu sei que não era, abençoados. Mas eu vou repetir, era uma inspiração. Porque, vou dizer de novo, as abluções eram os batismos da lei, ou seja, eram as lavagens feitas por meio das águas. O que João fazia senão isso? Só que era uma lavagem que João fazia, e posteriormente os discípulos de Jesus também, uma lavagem simbólica. Porque, na verdade, a água não limpa nada, a não ser a sujeira do corpo. Percebe? Então, era um símbolo de limpeza, era uma sombra da verdadeira purificação que Jesus faria. Tanto que o próprio João, abençoados, o próprio João colocou o seu batismo como algo passageiro. Observe isso. Mateus 3,11. Eu os batizo, aqui João falando, né, com água para arrependimento de pecados. Lembrando que eles estavam antes da cruz ainda. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará. Pegou? Ele os batizará. Ou seja, não é o meu batismo que é efetivo. O meu batismo é passageiro. O meu batismo é um símbolo. Na verdade, quem vai batizar vocês é este que virá mais poderoso do que eu, Jesus, né? Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo para os filhos de Deus, fogo para a perdição. Os irmãos sabem que fogo simboliza o juízo de Deus, né? Já falamos isto aqui muitas vezes. O fogo, biblicamente, simbolizava o juízo de Deus. Então Jesus daria o Espírito Santo para os seus filhos, os eleitos, os salvos, e para os da perdição, o fogo. Muito bem. Então vocês veem, o Espírito Santo, a descida dele, obviamente foi consequência do batismo ocorrido na cruz. Foi uma extensão, porque na verdade é um batismo só. Tá? Só que a descida do Espírito Santo foi uma consequência. Né? Já era esperado que o Espírito Santo habitasse nos filhos de Deus. Por quê? Porque havia uma promessa. Né? Havia uma promessa no Antigo Pacto que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Havia essa promessa. Então já era esperado isso, que o Espírito Santo viesse a habitar definitivamente no povo de Deus. Só que isso só poderia acontecer, essa descida e essa habitação, se houvesse o batismo na cruz, que você já vai entender o que é. Então o batismo de João foi simbólico. Ele mesmo disse, é passageiro. Quem vai batizar vocês de verdade é Jesus. Ele vai derramar o seu Espírito. O Espírito foi derramado, tudo já foi consumado. E isso aconteceu em função do batismo da cruz. É uma coisa só, tá? Então veja, os discípulos de João batizavam o próprio João e posteriormente os discípulos de Jesus também. Eles faziam o mesmo batismo nas águas. Agora observe um detalhe importante. Livro de João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. O ministério de Jesus começou a se desenvolver e Jesus estava então realizando ali mais batismos do que João, ou seja, mais adeptos estavam vindo para ouvir Jesus, né, e receber a palavra de Jesus. Agora veja no versículo 2. Embora não fosse Jesus quem batizasse.
Olha que detalhe interessante. Mas os seus discípulos. Ah, irmão Cristiano, isso aqui é por acaso, né? Isso aqui é porque Jesus era o líder e ele não queria se cansar, né? Jesus era o líder, ele mandava as pessoas batizarem no lugar dele. É mesmo, né? Será que é isso mesmo? Você consegue enxergar Jesus com uma atitude dessa? Ah, eu sou o líder, vocês são os meus servos, então vocês vão batizar. Não. Certamente Jesus seria o primeiro a entrar nas águas e batizar as pessoas. Mas por que Jesus não batizava? Não é curioso isso? Pensa bem, amado. Amados, olha só, as coisas não são por acaso. Jesus não batizava por acaso. O texto bíblico não relatou isso de maneira tão clara, porque simplesmente o texto poderia não relatar isso. Podia dizer assim, ó, os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos que João. Ponto. Mas o texto fez questão de frisar, olha, embora não fosse Jesus quem batizasse. Porque no caso de João, João batizava e os discípulos de João também. No caso de Jesus, não, somente os discípulos dele é que batizavam. Não é curioso isso? Por quê, gente? Porque o batismo de Jesus era outro. O batismo nas águas era transitório. O próprio João falou isso. Eu batizo na água, mas vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o meu batismo tem um prazo de validade. E os discípulos de Jesus, então, faziam o mesmo batismo que João, e eles seguiram batizando depois da cruz. Mas por que, irmão Cristiano, eles seguiram batizando? Porque o batismo acabou se tornando um ritual de iniciação. As pessoas tinham aquele costume, né? Que vinha diante da cruz. O costume veio diante da cruz. As pessoas ouviam ali o evangelho, ouviam a palavra, etc. E elas vinham, então, para servir a Jesus, e elas eram batizadas como um símbolo, um ritual, né, de iniciação. Percebe? Então, por isso que eles continuaram. Vocês podem notar que Pedro chamava as pessoas ao arrependimento. No capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos, né, nós vemos Pedro chamando as pessoas ao arrependimento e ao batismo nas águas. Você vê Filipe batizando o eunuco, por exemplo. Então havia esse ritmo, por quê? Porque havia esse entendimento de que a pessoa recebia a palavra e era batizada. Era um ritual de iniciação que se manteve. Por quê? Porque a revelação do verdadeiro batismo veio posteriormente com Paulo. Você tem que entender isso, amado. O apóstolo Paulo recebeu de Jesus a revelação do evangelho da graça de Deus. E Paulo fala, eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu divulgue, que eu faça ser conhecido o evangelho da graça de Deus. É o evangelho que ele recebeu de Jesus Cristo ressuscitado. E certamente, dentro de todas as visões do evangelho que Paulo recebeu, ele recebeu a revelação do verdadeiro batismo. Os discípulos de Jesus de Nazaré não tiveram essa revelação. Ah, irmão Cristiano, por quê? Não me pergunte, eu não sei. Eu sei que o Senhor tinha um plano de separar um apóstolo para revelar a graça para ele. Como é que eu sei disso? Irmão Cristiano, como é que você sabe disso? Que o Senhor já tinha um plano. Bom, primeiro Paulo fala que foi separado no ventre de sua mãe, né? Ele foi separado no ventre de sua mãe para receber o evangelho. Mas não é só isso, não. O próprio Jesus de Nazaré profetizou sobre o ministério da graça de Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo, quem está pela gravação também, um estudo sobre isso, tá? Sobre o evangelho da graça ser o espírito da verdade. Quando Jesus profetizou sobre o espírito da verdade que viria, ele estava falando do evangelho da graça e, consequentemente, do ministério do apóstolo Paulo. Nesse estudo que eu vou deixar na descrição, nós mostramos isto biblicamente, amados. É muito claro isso. Tá? Então Paulo recebeu a revelação do verdadeiro batismo. O que aconteceu então na vida de Paulo? O Paulo abandonou o batismo nas águas. Irmão Cristiano, onde eu posso ver isso na Bíblia? Já vamos ler.
Porque Paulo também chegou a batizar algumas pessoas nas águas. Porque no início, quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, né, que Paulo ficou cego, né, ficou com escamas nos olhos, né, e depois as escamas saíram de seus olhos, e ele iniciou a sua caminhada ali, que antes ele era perseguidor da igreja, depois passou a ser um apóstolo do Senhor. No início, certamente ele batizava até por influência dos outros apóstolos. Porque, como eu disse, os outros apóstolos, sem terem a visão da revelação da graça, eles seguiram aquele ritmo. O batismo nas águas se tornou um ritual de iniciação e eles seguiram com aquele ritual. E Paulo no início também. Só que depois o entendimento veio, a revelação veio. Veja só o que Paulo fala. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 13 ao 17. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Observe esse detalhe importante. Nós até sublinhamos aí na tela para você se atentar para isso. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Por que Paulo falou isso? Veja só o 14 e o 15. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer, olha só, que foi batizado em meu nome. Gente, vamos lá, para pensar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em outras palavras? Que o batismo, o ritual do batismo que se fazia nas igrejas, né, na igreja primitiva, se fazia por meio e por influência dos outros apóstolos, era uma forma da pessoa dizer que era batizada no nome de quem a batizava. Ou seja, não era o batismo de Cristo, era em nome de quem batizava a pessoa. Você consegue enxergar isso aqui? Para mim isso é muito claro. De novo, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Então, da igreja de Coríntios, somente Crispo e Gaio havia sido batizado. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Em outras palavras, quando eu batizo alguém nas águas, a pessoa está sendo batizada em meu nome, não no nome de Jesus. Está claro ou não está claro isso aí? Para mim está muito claro. 16. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, olha só, não me lembro se batizei alguém mais. Gente, olha a importância que Paulo dava para isso. Alguém vai dizer assim, não, Cristiano França, o Paulo não batizava porque ele não tinha tempo. Eu já ouvi muito isso, né? É porque Paulo era um viajante, ele era um missionário, então ele não ficava nos lugares batizando as pessoas. Tá, tudo bem. Você pode até argumentar isso. O problema desse argumento, o primeiro é o seguinte, não há respaldo bíblico para ele. É só um achismo. Eu acho que foi isso. Eu acho que Paulo falou isso porque... né? É um achismo. Eu acho que é porque ele não tinha tempo. Bom, o texto não dá respaldo para esse raciocínio, primeiro ponto. Segundo ponto, se Paulo valorizasse o batismo nas águas de fato, ele jamais falaria isso aqui. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei. Percebe? Raciocina comigo. Dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vocês. Gente, se o Paulo valorizasse o batismo nas águas, se ele entendesse que era um batismo válido, ele falaria isso? Não. Por que ele falou isso? É só você raciocinar. Porque ele entendia que era só um ritual. E era um ritual que fazia as pessoas atribuírem o batismo a quem as batizava. Você leu comigo aqui. Ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, para que ninguém diga que foi batizado no meu nome. Porque vocês, na verdade, foram batizados em Cristo. Não no meu nome. Então, eu batizei Crispo, batizei Gaio, o pessoal da casa de Estéfanas, mas eu nem me lembro se batizei algum outro. Eu não tenho compromisso com isso. Você está entendendo? Veja só agora o 17. Pois Cristo não me enviou para batizar. Percebeu o rompimento do apóstolo com isso? Olha, Coríntios, isso aí é um ritual. É um ritual que se manteve. Veio de João, depois os discípulos de Jesus seguiram com esse ritual. Ele entrou na igreja primitiva. Percebe? Eu cheguei a batizar alguns, não me lembro se batizei outros. Porque Cristo não me enviou para isso.
mas para pregar o Evangelho. Percebeu? O meu compromisso é pregar o Evangelho. Eu não tenho compromisso de batizar ninguém. E mais uma vez eu vou dizer, alguém vai argumentar, porque ele não tinha tempo. O texto bíblico não dá respaldo para isso. E Paulo deixa muito claro que ele não fazia questão disso. Não era algo importante para ele. Eu dou graças a Deus que não batizei nenhum de vocês. Ele poderia falar graças a Deus, né? Ou então ele podia dizer o seguinte, infelizmente eu não batizei nenhum de vocês. Né? Se Paulo valorizasse, ele podia falar, né? Infelizmente eu não batizei nenhum de vocês. Mas não, ele agradeceu a Deus. Que bom. Eu não quero que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Porque quem batizou de verdade foi Jesus. Percebe? Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Percebe o ponto aí? Então, as pessoas têm esse apego, né? Porque é realmente um ritual, e muitos até dizem, eu já recebi esse argumento também muitas vezes, não, Cristiano França, a igreja batista porque é um ritual bonito, né? Teve um irmão, um líder, há muitos anos atrás, um líder religioso, né? Que ele entrou em contato conosco, perguntando sobre o batismo, inclusive. Ele falou assim, não, Cristiano, eu até sei que o batismo é um ritual apenas, né? Que, na verdade, Jesus morreu na cruz, o seu sangue é que purifica, mas nós batizamos porque é lindo, né? O argumento do irmão foi esse, fazer o quê, né? Batizamos porque é lindo, é um lindo ritual. Gente, é só um ritual, é sombra. Como eu falei, a sombra, enquanto está vindo, ela tem o seu valor, né? Porque ela está apontando que a pessoa dona da sombra está vindo ali, né? Está chegando, a sombra já está aqui, está chegando. Então a sombra tem o seu valor nessa metáfora, né? Então a lei, as coisas que se faziam na lei, esses rituais eram sombras. Tiveram a sua importância ali antes da cruz. Só que agora o bem real já chegou. Ou seja, o batismo verdadeiro, que era simbolizado pelo batismo nas águas, ele já foi realizado. Então não faz sentido viver simbolizando nada. Entende? Passou isso aí. Então batizar em águas é anacronismo. É como a pessoa estivesse vivendo antes da cruz. Mas, irmão Cristiano, os discípulos depois da cruz batizavam. Pois é, eles estavam vivendo como antes da cruz. Percebeu? Não é porque eles batizavam que era exatamente o correto. Porque as pessoas sempre argumentam isso. Mas Pedro chamava as pessoas ao arrependimento depois da cruz. Pedro chamava as pessoas para se batizarem nas águas depois da cruz. Filipe batizou o eunuco depois da cruz. Ora, óbvio que eles faziam. Era um ritual que eles conheciam. E esse ritual foi incorporado à igreja. No início, pelo menos. Até que a revelação da graça viesse. Paulo chegou a batizar alguns, como ele falou, mas ele disse, olha, o Senhor não me enviou para isso. Ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês. Eu não tenho compromisso com isso. Vamos lá. Irmão Cristiano, tendo entendido isso, né, então essa coisa histórica, que Paulo, inclusive, aboliu isso, etc., qual foi, ou em que consistiu, como é o tema hoje, né? Em que consistiu o verdadeiro batismo no final das contas? A resposta está no contexto do versículo inicial, né? Nós lemos no início Romanos 6,3. A resposta está no contexto dessa passagem, nesse versículo, né? Vamos ler um pedacinho do contexto? Romanos 6, do 1 até o 7. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, olha só. Olha o que Paulo está dizendo. Como podemos continuar vivendo nele? 3. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Pegou? 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Irmão Cristiano, o que foi o batismo? Vamos lá. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Veja, o Paulo aqui está argumentando que nós morremos para o pecado e morremos na cruz, no caso aqueles irmãos, né?
Eles morreram para o pecado, morreram na cruz, né? O velho homem morreu, já vamos chegar lá, tá? E por isso eles tinham que viver em novidade de vida. E isso é uma verdade. Nós temos um chamado a viver uma vida nova. Ou seja, uma vida nova em relação a quê, irmão Cristiano? Nova em relação ao pensamento passado. Seja o pensamento religioso, seja o pensamento mundano, que na verdade é a mesma coisa, né? Porque religião também é mundo. Mas seja uma vida anterior, né? Antes de conhecer o Evangelho, a pessoa de repente tinha uma vida desregrada, uma vida carnal em excesso, né? E a pessoa então se liberta, tem uma vida nova, faz parte, é exatamente isso também. Tá? Mas muito bem, o ponto de hoje não é esse, por isso que eu não vou entrar muito nisso. 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora aqui está a resposta, 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem é o quê? É Adão. Adão é o quê? É a nossa carne, é a matéria. Foi crucificado com ele. Observe. Para que o corpo do pecado seja destruído. Pegou? Irmão Cristiano, em que consistiu o verdadeiro batismo? Aqui está a resposta. Na destruição do corpo do pecado. Na destruição do velho homem. O nosso velho homem foi destruído na cruz. O velho homem de todos os filhos de Deus foi destruído na cruz. E nós já nascemos com o velho homem destruído. Ué, mas irmão Cristiano, como assim se o velho homem está aqui comigo? Sim, é aquilo que eu sempre digo. O velho homem, a carne, a matéria, está vivo biologicamente. Está vivo biologicamente. Né? Só que, na verdade, ele já morreu enquanto agente de condenação. O velho homem já morreu para Deus. Por que Paulo disse que nenhuma condenação já havia, né, naquela época? Nenhuma condenação há. Por que Paulo falou isso? Porque o velho homem tinha sido destruído na cruz. Percebeu? Porque o velho homem, a carne, que era a origem do pecado, né, já que o pecado veio para o mundo por meio de Adão, por meio do velho homem, então Adão e a lei eram os agentes de condenação. Por isso que a palavra diz que a lei era a força do pecado. Ou seja, a lei era a força de Adão. Percebe? Quando morreu na cruz, Jesus matou o velho homem. E Paulo disse aqui, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Não é o que vocês estão lendo aí na tela? Então, o velho homem de todos os filhos de Deus, de todos os tempos, morreu na cruz. O velho homem acabou na cruz, gente. Por isso que o velho homem não podia mais condenar. Por isso, nenhuma condenação mais havia a partir da cruz. Porque o velho homem, o principal agente do pecado de condenação, juntamente com a lei, foi aniquilado na cruz. Então, o verdadeiro batismo consistiu na destruição do velho homem. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Então Jesus morreu e o corpo do pecado foi destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. Não somos, né? Já nascemos não mais escravos dele. O pecado não pode mais nos condenar. Já não podia depois da cruz. Muito menos agora, depois da obra consumada. Percebe? Pois quem morreu, observe só o 7, quem morreu foi justificado do pecado. Acabou. O conceito de condenação acabou na cruz do Calvário. Então nós já nascemos livres de condenação. Já nascemos batizados com o verdadeiro batismo. Então o verdadeiro batismo não era o de João. Não era o batismo dos discípulos de Jesus de Nazaré que seguiu acontecendo depois da cruz. Não. O verdadeiro batismo foi no Calvário. Só que essa revelação veio por meio da revelação da graça. Algum tempo depois. Percebeu o conceito? Então, gente, veja, na cruz o velho homem foi destruído. Destruído como um agente de condenação. Destruído como responsável por manter as pessoas debaixo do pecado. Acabou, ele foi destruído. Então, vou repetir. Todos os filhos de Deus, de todos os tempos, morreram na cruz. A carne morreu na cruz. Então, o primeiro Adão morreu. O primeiro Adão
né? Foi por meio do primeiro Adão que o pecado entrou no mundo e Jesus aniquilou então esta obra. E aí os filhos de Deus passaram a estar livres do pecado, livres da condenação, como acabamos de ler. Quem morreu, morreu para o pecado. Então, a partir da cruz, os filhos de Deus passaram a estar mortos quanto à sua carne. Por isso que os filhos de Deus passaram a estar em Cristo. Mais uma vez esse conceito. Você se lembra desse conceito? Os filhos de Deus estavam em Adão antes da cruz e na lei, em Moisés, né? Consequentemente. Como eu sempre digo, a carne e a lei trabalhavam juntos para condenar. A lei era a força da carne, ou seja, do pecado. O Senhor cumpriu toda a lei na cruz e aniquilou o velho homem. Aniquilou o pecado, aniquilou Adão. Então ele acabou com os agentes de condenação. Então os filhos de Deus passaram a estar em Cristo. Amados, se vocês não sabem esse conceito, eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo, aliás, um pequeno vídeo, não chega nem a ser um estudo inteiro, um vídeo pequeno, mas muito elucidativo sobre essa questão de estarmos em Cristo. Por que a partir da cruz todos os filhos de Deus estavam em Cristo? Porque Adão morreu na cruz. Então, antes da cruz, todos estavam em Adão. Depois da cruz, todos passaram a estar em Cristo porque Adão morreu. Está entendendo? E a morte de Adão na cruz foi o verdadeiro batismo. Por isso que Paulo falou, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, na realidade fomos batizados na morte do Senhor? Por quê? Porque foi na morte dele que o velho homem foi destruído. Por isso Paulo disse isso aqui, por exemplo, aos Colossenses, Colossenses 3, versículos do 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, aqui, no caso, uma ressurreição espiritual, né? O Paulo não está falando da ressurreição definitiva que ocorreria no ano 70, na segunda vinda de Cristo. Ih, irmão Cristiano, agora eu fiquei confuso. Como assim, abençoado, ano 70? Eu nunca ouvi falar disso. Na descrição do vídeo vai estar um link dos nossos estudos de escatologia consumada para você entender de uma vez por todas o que é essa questão de ano 70, segunda vinda. Não há tempo hábil para nós trabalharmos isso hoje, então quem quiser se aprofundar, assista aos estudos, eu recomendo muito. Então veja, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então repito, Paulo não está falando da ressurreição definitiva ocorrida na segunda vinda, ele está falando da ressurreição espiritual, a primeira ressurreição. Procurem as coisas que são do alto. Esse termo do alto é uma referência às coisas espirituais, né? Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Opa, Cristiano, no céu tem 2 tronos? Não, no céu só tem um trono. Ué, por que Paulo fala à direita de Deus? Essa expressão à direita significa poder. Tá? Estar à direita simboliza que está com toda a autoridade e poder de Deus. Não é que existam ou existiam 2 tronos no céu, Deus, o Pai de um lado, Jesus separado do outro. Não existe isso. Tá? Não tem esse negócio. Jesus estar assentado à direita está dizendo o seguinte, Jesus está assentado com toda a autoridade de Deus, porque ele é Deus. 2 e 3. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Ou seja, gente, foquem nas coisas espirituais. E não nas coisas terrenas. Pois vocês, morreram. Pegou? Vocês morreram. Mas Paulo, quando que nós morremos, Paulo? Nós estamos aqui vivos. Ô Paulo, você não está escrevendo para nós essa carta? Significa que nós estamos vivos. Não. Vocês morreram. Vocês estão vivos biologicamente, mas vocês morreram. Quando, Paulo? Na cruz. Quando Jesus morreu, ele matou o velho homem de vocês. Perceberam? Vocês não estão mais em Adão, vocês agora estão em Cristo. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, ou seja, nas coisas espirituais, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Que palavra! Perceberam? O verdadeiro batismo foi a morte do velho homem. O velho homem foi destruído na cruz. Ele foi destruído como um agente do pecado, um agente de condenação juntamente com a lei. A lei
e Adão acabaram na cruz. Na cruz, o Senhor matou o velho homem e cumpriu todas as exigências da lei ao derramar o seu sangue de Cordeiro de Deus. Tudo foi consumado. Percebe? Então a lei terminou. Não é à toa, gente, que Paulo fala, na própria carta aos Romanos, né? Acabamos de ler aqui o capítulo 6, agora há pouco, né? No capítulo 10, Paulo fala, o fim da lei é Cristo. E a palavra fim tem um sentido realmente de término, né? Alguns querem argumentar que a palavra fim significa finalidade. Ela pode ser traduzida por finalidade. Mas a principal acepção da palavra fim no grego é realmente término. É a fronteira onde algo termina e uma outra coisa se inicia, né? Acabou, terminou. Então, o fim da lei foi Cristo. Por quê? Porque Cristo veio para cumpri-la em nosso lugar. Ele veio para cumprir tudo e para matar o velho homem. Este foi o verdadeiro batismo. Então, gente, entenda, é uma questão até de raciocínio lógico. Antes da cruz, as pessoas estavam na sombra. Ou seja, estavam nos símbolos, simbolizando tudo. Então, o batismo de João era um símbolo, né? E o próprio João, como nós vimos aqui no início, ele mesmo disse que era algo passageiro o batismo dele. Muito bem. Eles estavam nos símbolos, nas sombras. Só que o bem real veio. Quem foi o bem real? Jesus. O bem real foi Jesus. O bem real foi a graça estabelecida. As promessas foram cumpridas, tudo foi consumado, ponto final. Então, raciocinem agora logicamente comigo. Qual é o sentido de você simbolizar algo que já existe? Qual é o sentido de você ficar esperando uma sombra, né? Ou algo vir e ficar achando que está na sombra, sendo que o que traz a sombra, na verdade, já veio? Percebe que esse é um raciocínio errado? Eu sempre chamo a atenção aqui para o tal contexto temporal. Você tem que raciocinar dentro do tempo. Em que tempo você está? Antes da cruz? Não, você está depois da cruz. Aliás, você está depois do ano 70, na destruição do templo. Você está no tempo da graça totalmente estabelecida. Percebeu? Se você não levar em conta esses tempos, você não entende. Ah, João Batista batizava, tem que batizar. O próprio Jesus se batizou. Quem sou eu para não me batizar? Vocês percebem esses pensamentos anacrônicos? A pessoa não raciocina. Jesus se batizou, ele mesmo disse. Aliás, o João achou até estranho, né? O João achou super estranho, porque ele falou assim, oh, Jesus, é o Senhor que tem que me batizar. Aí Jesus falou o quê, João? Deixa assim, deixa como está. Assim me convém cumprir toda a justiça. Então Jesus se batizou, apesar de não precisar, ele se batizou para cumprir toda a justiça. Ele cumpriu tudo. E aí você vai seguir cumprindo o que ele já cumpriu. Percebe? Você vai seguir na sombra, sendo que a realidade já veio. Você vai batizar nas águas para purificar pecados, se na cruz eles foram purificados. Ah, mas é lindo, igual alguns argumentam, né? É um ritual bonito. Gente, pode ser maravilhoso, lindo, etc., mas já está ultrapassado, não faz sentido. Algumas pessoas argumentam o seguinte também. Irmão Cristiano, o batismo ele acaba simbolizando o nosso nascimento para a nova vida. Né? Então as pessoas vão ver que agora nós mudamos de vida porque elas viram o nosso batismo na igreja. Não, 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 não. Você não precisa passar num tanque de água para as pessoas verem a sua mudança de vida. Percebe que isso é um argumento vazio só para justificar ritual? Você não tem que deitar num tanque de água. Você muda de vida e as pessoas veem a sua mudança. Entende? As pessoas vão ver a transformação que a palavra fez em você sem você precisar deitar num tanque de água. Porque é o seu testemunho diário que vai te mostrar que você tem uma nova vida. Não é você deitando no tanque de água. Percebe? Tanto que há muitos que já deitaram em tanques de água e hoje têm uma vida totalmente distorcida e fora da palavra. Não é verdade? Quantas pessoas passaram pelas águas, se batizaram nas águas e que hoje têm uma vida torta?
Adiantou o quê? Simbolizar o quê? Não, amado, você tem que ter uma nova vida e viver uma vida na palavra. As pessoas vão ver a sua mudança, vão ver a sua transformação e vão entender. Esse é filho de Deus. Entendeu? Então tudo isso, esses argumentos, são só para justificarem rituais religiosos. Nós vivemos no bem real. Mas alguém ainda pode dizer o seguinte: mas, irmão Cristiano, a palavra batismo não significa imersão? Né? A palavra batismo no grego é isso, imersão, ou seja, você ser imerso na água. Realmente, literalmente, a palavra batismo significa ser imerso na água. É verdade. Só que veja bem, nós fomos imersos não na água, nós fomos imersos em Cristo. Percebeu? Por quê? Mais uma vez, o velho homem morreu. Então todos a partir da cruz passaram a estar em Cristo. Esse conceito é muito importante, irmão, você entender. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é aceitar Jesus na denominação XYZ? Não. Estar em Cristo é você se batizar nas águas, tomar santa ceia, fazer cerimônia e frequentar o templo de pedra? Não. Estar em Cristo é estar na nova aliança, na aliança posterior à cruz. Percebe? A aliança que foi estabelecida na cruz. Na cruz o velho homem morreu. Por isso Paulo falou, vocês morreram, Colossenses. Então nós já nascemos mortos, nós. Porque já nascemos depois de toda a obra consumada. Então, nós já nascemos, veja só, imersos em Cristo. Tá? Vou dizer de novo, a palavra batismo literalmente significa isso, imersão na água. Só que nós fomos imersos em Cristo. Cristo é a nossa água. Percebeu? Ele é que batizou o seu povo. A nossa vida nova, a vida alinhada à palavra, o bom testemunho, não vem porque você deitou num tanque de água. Não. O seu bom testemunho, a sua vida alinhada ao Evangelho, é que demonstra que você é filho de Deus. Percebe? Você não tem que participar de ritual nenhum. Jesus já fez tudo. E aí nós fomos imersos nele. Já nascemos, vou repetir, né? Imersos nele. Eu quero encerrar com Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados. E você sabe do que Paulo está falando agora, né? Ele está falando da cruz, do batismo na cruz. Os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Pegou o conceito? Ou seja, fomos imersos em Cristo, batizados nele, revestidos dele. Quando você deita na água, você fica revestido daquela água, né? Nós fomos revestidos de Cristo, já nascemos, né, revestidos dele. Percebe o ponto? Então, Deus não quer que seus filhos vivam em rituais. Deus quer que seus filhos vivam a vida alinhada ao Espírito. É isso que o Criador quer de nós. Sabe? Ele quer que nós tenhamos bom testemunho, que sejamos o sal da terra, que sejamos a luz do mundo. Isso independentemente de religiões e de rituais. Porque nós já nascemos batizados. Já nascemos imersos em Cristo Jesus. Graças a Deus.